Nosso boa tarde, amigo ouvinte, que o Espírito Santo ilumine os nossos passos. Você está acompanhando, meu amigo, a programação da Rádio JC Guaçucê e hoje é 18 de setembro de 2021 e este é o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Nosso agradecimento a Deus por estarmos novamente aqui dividindo com você esta tarde maravilhosa de sábado. E hoje falaremos sobre as cruzadas. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficaram agora com o nosso amigo José Rodrigues. Seja bem-vindo, José, e uma boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar um pouco sobre as cruzadas. Como base para o programa de hoje, temos o texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas, apresentar um pequeno resumo do que foi as cruzadas, né? Também vamos ler o Catecismo da Igreja Católica, já que estamos falando em defesa da fé e dos lugares santos. Vamos ler um pouco sobre a defesa. Lá no Catecismo, parágrafo 2209, diz o seguinte, o Catecismo: a família deve ser ajudada e defendida pelas medidas sociais apropriadas, quando as famílias não são capazes de desempenhar suas funções. Outros organismos sociais têm o dever de ajudá-las e de apoiar a instituição familiar. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as comunidades mais amplas cuidarão de não usurpar seus poderes ou de interferir na vida da família. Parágrafo 2210. A importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade acarreta uma responsabilidade particular desta última no apoio e no fortalecimento do casamento e da família, que o poder civil considere como dever grave reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. No parágrafo 2211, e aqui encerro a leitura, a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de lhe garantir, sobretudo, o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas, a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, a liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e as instituições necessárias, o direito à propriedade privada, a liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia, à imigração. De acordo com as instituições dos países, o direito à assistência médica, à assistência aos idosos, aos abonos familiares, a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação aos perigos como drogas, pornografia, alcoolismo, etc. A liberdade de formar associações com outras famílias e assim serem representadas junto às autoridades civis.
Como está distante a nossa sociedade brasileira, meus amados irmãos, de ajudar a família na defesa da fé, de educar os filhos na fé, entre outros pontos, né? Vemos hoje que na sociedade brasileira como um todo não se pode falar da fé católica, da fé cristã, judaica, das tradições judaico-cristã. Agora querem proibir com esse novo código eleitoral de pessoas que se digam cristãs, além de policiais, de juízes, de magistrados, de participarem da política, né? Então, cada um absurdo atrás do outro. Mas o nosso catecismo nos garante o direito à defesa da família. E que Deus nos dê força e nos conceda sabedoria para defender a nossa fé e a família, os costumes, as tradições judaico-cristãs que nós herdamos. Então vamos ao texto, que nos diz o texto sobre as cruzadas. Vamos para o tema de hoje. Por cruzadas medievais entendemos as expedições empreendidas pelos cristãos do Ocidente para libertar do domínio muçulmano o Santo Sepulcro de Cristo em Jerusalém. Tem início em fins do século XI e terminam em 1291, quando os últimos bastiões dos cruzados no Mediterrâneo Oriental sucumbiram sob os ataques dos turcos. Recobrem, pois, os séculos XII e XIII. Verdade é que houve expedições bélicas para libertar a Terra Santa ou o Oriente da Europa, ameaçado pelos turcos, também nos séculos XIV e XV, como antes em 1095. Se falava de reconquistar a Espanha ocupada pelos árabes. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, importante observação deve ser feita, a saber, não se pode entender um episódio do passado sem se reconstituírem previamente o quadro geral respectivo e as categorias de pensamento dos atores desse episódio. A propósito, damos a palavra ao professor Regine Pernot no seu livro Les Cruzades, Paris, 1960, página 7. É de notar quanto à historiografia nos tempos modernos se tornou moralizante e quão poucos historiadores resistem à tentação de se transformar em juízes e censores dos acontecimentos que eles referem. Ora, os julgamentos que os historiadores possam proferir sobre o passado arriscam-se muitas vezes a ser inadequados ou injustos, porque sem que o próprio estudioso tenha sempre consciência disto, ele julga segundo critérios que datam de sua época e não da época analisada. Especialmente estranho é o fato de que esse moralismo histórico se tenha propagado precisamente nos séculos XIX e XX, quando se registra admirável esforço em prol da historiografia objetiva, imparcial, configurada às ciências exatas que seguem métodos rigorosos. Os julgamentos dos historiadores acarretam o inconveniente de introduzir um dos elementos mais subjetivos, ou seja, as opiniões políticas ou religiosas abraçadas pelo estudioso. Essas sentenças arbitrárias demais, simplistas demais para poder ser verídicas, não provém do fato de que, em geral, o estudioso está mais apressado para julgar do que para compreender. Conscientes do valor destas advertências, procuraremos antes do mais compreender,
o que não significa legitimar indistintamente os fatos narrados. Então, as causas da viagem da cruz, o fundo de cena histórico, então o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo no período. O termo cruzada mesmo nunca ocorre nos documentos medievais, é vocábulo posterior, como também moderno, é o vocábulo corporação, utilizado de maneira um tanto inadequada quando se fala de instituições medievais. Na Idade Média, falava-se de caminho de Jerusalém, passagem, viagem, via da cruz, peregrinação. É, pois, a partir deste vocabulário que havemos de começar o estudo do que posteriormente foi chamado cruzadas. Então, meus amados irmãos, ele nos situa no tempo das cruzadas, o que estava passando, e também nos faz um alerta que muitos historiadores acabam fazendo um julgamento, um juízo de uma época onde eles não viveram com os critérios do hoje. Então, isto ele vem nos advertir que é um erro, que história a gente deve buscar entender os fatos narrados sem julgamentos do agora. Isso não quer dizer que a gente vá reforçar ou dizer que era o certo, que era o errado, mas que apenas conhecer e entender o pensamento na época, o que estava acontecendo. Peregrinação é uma das práticas mais ancoradas na Bíblia, ou ainda na tradição judaica, na tradição cristã e na tradição muçulmana. Ver Deuteronômio 16:16 e Lucas 2:41. Em particular, a peregrinação a Jerusalém e aos lugares santos da redenção do gênero humano foi sempre uma das expressões de fé mais caras aos cristãos. No século IV, após a era das perseguições, quando o cristianismo começou a usufruir de liberdade no Império Romano, vê-se a imperatriz Helena, mãe de Constantino, e a Palestina para descobrir e restaurar os testemunhos de vida, da morte e da ressurreição de Cristo, que haviam sido sufocados pela ocupação romana a partir de 70 e máxime após 135 depois de Cristo. Pouco depois de Helena, mãe de Constantino, tem-se a figura de São Jerônimo, que resolveu estudar a Bíblia na Terra Santa, estabelecendo-se na Gruta de Belém. Aos poucos, no país bíblico, foram-se constituindo numerosos mosteiros de homens e mulheres que queriam beneficiar-se do contato com os lugares sagrados. Do século IV, mediante o movimento de peregrinações à Terra Santa, não cessou entre os cristãos. Jerusalém, Roma e Compostela eram os principais pontos de atração da piedade. Tem-se mesmo ainda hoje numerosos itinerários e de Terra Santa escritos em latim através dos séculos por cristãos, denominada como o Peregrino de Placência, Silvia Etérea. Na Idade Média, tão arraigado era o hábito de peregrinar que até mesmo o servo da gleba, o homem estático por excelência, porque ligado ao campo, que ele não podia deixar e que ninguém tinha o direito de lhe tirar, gozava do direito de sair da sua terra para realizar uma peregrinação sem que ninguém se lhe opusesse. No século VII,
A expansão árabe fez perecer as numerosas comunidades cristãs esparsas pela Síria, a Palestina, o Egito, o norte da África. Jerusalém, em 638, foi ocupada e, em parte, transformada em cidade árabe muçulmana. As condições dos cristãos que lá viviam ou que lá iam ter a fim de visitar os lugares santos tornaram-se difíceis, embora oscilantes segundo as épocas. A tensão do ambiente foi às vezes abrandada por acordos, como por exemplo os de Carlos Magno, 814, com o califa Harun al-Rashid. Esses pactos, porém, nem sempre foram respeitados, como no caso do califa Hakim, fundador da religião drusa, que em 1009 mandou destruir a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém e durante 10 anos moveu perseguição a cristãos e judeus. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos o fundo histórico que vai se desenhando para se desencadear as cruzadas. Pouco depois, ou seja, a partir de 1055, os turcos seljucitas entraram no Próximo Oriente. Em 1071, Jerusalém caía em suas mãos. Os cristãos, em consequência, sofreram opressão. Os peregrinos que voltavam da Terra Santa narravam no Ocidente a ingrata situação em que se achavam os irmãos e os santuários da Terra Santa de Cristo, na Terra Santa de Cristo. As condições de peregrinação eram extremamente penosas. Os relatos falam de peregrinos colocados no cárceres, sequestrados em troca de dinheiro, torturados durante a viagem para a Terra Santa. Uma das crônicas mais impressionantes era a da peregrinação de Buter, bispo de Bamberga, Alemanha, que com milhares de companheiros a pequena distância de Jerusalém, sofreu duro atraque dos beduínos da região durante 3 dias. Certamente muitos episódios e casos particulares circulavam de boca em boca na Europa a respeito do que ocorria em Jerusalém e nos arredores. Tais episódios constituíam o teor do que o cristão podia conhecer a respeito da Terra Santa. Dessas informações temos umas que ainda hoje, numa crônica de Guilherme de Tiro, historiador do século XII. Aconteceu por permissão de Nosso Senhor e para aprovação do povo, que um homem desleal e cruel se tornou senhor e califa do Egito. Tinha por nome Hakim e quis ultrapassar toda a malícia e a crueldade que tinham estado em seus ancestrais. Ele foi tal que os homens da sua lei o tinham também na conta de eivado de orgulho, de furor e de deslealdade. Entre outras deslealdades, mandou abater Santa Igreja do Sepulcro de Jesus Cristo, que fora construída anteriormente por ordem de Constantino, imperador, pelo patriarca de Jerusalém chamado Máximo, e que fora refeita por Modesto, outro patriarca do templo de Heráclio. Então começou a situação de nossa gente a ser muito mais dura e dolorosa do que fora, pois grande luta lhes entrara no coração por causa da igreja da ressurreição de nosso Senhor, que eles viam assim destruída. Doutra parte, eram dolorosamente sobrecarregados de impostos e tarefas, contra os costumes e os privilégios que eles haviam recebido dos príncipes incrédulos. Até mesmo o que jamais lhes for imposto chegou a ser-lhes proibido. A celebração de suas festas
no dia que soubessem ser a maior festa dos cristãos. Eles, os drusos, os obrigavam a trabalhar mais sob o jugo e a força. Proibiam-lhes os cristãos sair das portas de suas casas em que eles eram encerrados para que não pudessem celebrar festa alguma. Em suas casas mesmas não gozavam de paz nem segurança, pois se atiravam sobre elas grandes pedras e pelas janelas lançavam excrementos, lama e toda espécie de lixo. Se acontecesse que alguns cristãos dissessem uma só palavra capaz de desagradar a esses incrédulos, logo como se tivesse cometido um morticínio, era arrastado à prisão e lhe cortavam o pé ou a mão, ou podiam todos os seus bens ser confiscados pelo califa. Muitas vezes os incrédulos tomavam os filhos e as filhas dos cristãos em suas casas e com eles faziam o que queriam. Ora, mediante a adulação, os incrédulos constrangiam muitos jovens a renegar a fé. Os bons cristãos esforçavam-se por sustentar tanto mais firme sua fé, quanto mais eram maltratados. Então, meus amados irmãos, aqui está um pano de fundo histórico muito bem desenhado, de opressão, de agressão, de insultos à fé cristã. Então, o estopim estava preparado, né? bem preparado para se explodir a revolta dos cristãos e as cruzadas. Seria longo contar todos os vexames e as desgraças em que o povo de Nosso Senhor se encontrava então. Eu vos contarei um episódio para que mediante esse possais compreender muitos outros. Um dos incrédulos, malicioso e desleal, que odiava cruelmente os cristãos, procurava certa vez um meio de os fazer morrer. Viu que a cidade inteira, Jerusalém, tinha grande honra e reverência pelo templo que fora refeito. Diante do templo há uma praça que se chama a Esplanada do Templo, que eles, os muçulmanos, guardavam e mantinham limpa, como os cristãos mantêm limpas as suas igrejas e os seus altares. Esse incrédulo desleal tomou de noite, sem que ninguém o visse, um cão morto, pútrido e fétido, e colocou-o nessa esplanada, diante do templo. De manhã, quando os homens da cidade foram ao templo para orar, encontraram esse cão. Fez-se então um grande grito, um rumor, e clamou por toda a cidade, a ponto que só se falava do ocorrido. Nessa esplanada diante do templo, de manhã, quando os homens da cidade foram ao templo para orar, desculpa, estou repetindo aqui. Então, meus amados irmãos, vamos a um pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música, tomar um café e já voltamos a contar essa história. Bom, meus irmãos, onde quer que você esteja, obrigada pela sintonia. E lembrando que no final do programa tem sorteio. Para você participar é só ligar no 088-981-351790. Diga seu nome, a localidade onde você mora, peça um alô, peça música, faça, meus irmãos, o seu pedido de oração e nós estaremos atendendo com carinho o seu pedido. E você ainda concorre a uma Bíblia. Que maravilhoso, né, meus irmãos? Eu quero agradecer também ao Grupo do Texto dos Homens, de todas as cidades, comunidades, distrito, que estão sempre em sintonia na programação da Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja, né? Um abraço todo especial para os nossos ouvintes, José Maria, que mora em Fortaleza, Dilza de Várzea Grande, Lindalva Leite, que mora em Manicaré, no Amazonas, Rômulo, que mora em Sobral, Cristina Maria Queiroz, o Wellington, em São Paulo, Roseli Abreu Lima, que mora no Pernambuco, Paulo Conceição, que mora em Itajaí, Santa Catarina,
Geraldo Cordiano, quem mora em Santa Bárbara, Minas Gerais, Melri, que mora em Pinheiro, no Maranhão, Daniela, Andréia Assino, em Baixo, em Salvador, Ednei, que mora em Brasília, Geralda de Carantinga, Minas Gerais, Conceição Matos, que mora em Castanhal Grande, no Pará, e também a nossa amiga Luzia Oliveira, no Hotel Lagoa Azul. Não esquecendo Liliane Marroche, que mora na Vila Constitución, em Santa Fé, na Argentina. Um abraço especial a vocês da Argentina, que estão sempre em sintonia aqui no nosso programa. E também a nossa amiga Cida, de Jaguapitã, no Paraná. E também Débora, em Brasília. E não esquecendo um alô especial para o nosso pároco José Vanilson, aqui em Guaçucê, Romário Bento, que é o secretário da paróquia, Grupo do Terço dos Homens da Arquidiocese de Fortaleza, José Aparecido, que mora em Goiatuba, Lourdes Martins, de Jaguaruana, e Luiz Alberto, que mora em Viçosa, nas Alagoas. Não esquecendo, meus irmãos, os aniversariantes da semana, né? Entre eles está Maíra Lopes, que mora aqui em Guaçucê, Emília Lopes, Maria das Dores, aqui em Guaçucê, Geraldo Bento, Terezinha Matias Soares, Gerlane Lopes, José Sebastião, que mora em Boa Sica, Rio Grande do Norte, e Marinete Feitosa, que mora em Navirai, Mato Grosso do Sul. Parabéns, que essa data possa se repetir inúmeras vezes e que Deus possa iluminar os passos de cada um de vocês. Um feliz aniversário e que Deus esteja sempre presente na vida de todos vocês. Escutaremos, meus irmãos, Deus é capaz, convida reluz. Continue em sintonia na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Porque somos do nosso amado, Ele também nos dá do seu amor. Deus é capaz de transformar tua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Com certeza Ele pode. Deus é capaz de tocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Ele nunca vai ser capaz de deixar de nos amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, sua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de quê?
declarar esse amor juntos. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, Ele daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Então, meus amados irmãos, já voltamos. Então, como eu estava lendo aqui, de manhã, quando os homens da cidade foram ao templo para orar, encontraram esse cão. Fez-se então um grande grito, rumor e clamou por toda a cidade, a ponto que só se falava no ocorrido. Então, meus amados irmãos, este homem, tomado de uma leviandade, faz isso para acusar os cristãos. Então reuniram-se e não tiveram dúvida em dizer que os cristãos haviam feito isto. Todos concordaram em passar ao fio da espada todos os cristãos. Já estavam mesmo desembainhadas as espadas, que a todos deviam cortar a cabeça. Entre os cristãos havia um jovem de coração generoso e de grande piedade. Falou ao povo e disse: meus senhores, verdade é que não tenho culpa alguma no que aconteceu, como aliás nenhum de nós a tem. Isto eu o dou por certo. Mas será extremamente doloroso se morrerdes todos assim e se todo o cristianismo se extinguir nesta terra. Por isto pensei em vos libertar a todos com o auxílio de nosso Senhor. Apenas vos peço duas coisas pelo amor de Deus: que oreis por minha alma em vossas preces e que tomeis sob os vossos cuidados e reverência a minha pobre família, pois eu assumirei a causa sobre mim e direi que fui eu que fiz aquilo de que acusam a todos nós. Os que lamentavam morrer tiveram grande alegria então e prometeram ao jovem fazer orações e honrar os seus familiares de tal modo que estes, no domingo de Ramos, trouxessem sempre a oliveira, que significa o Cristo, e a colocassem em Jerusalém. O jovem, portanto, foi ao encontro dos injustos e disse que os outros cristãos não tinham culpa alguma no ocorrido e que ele era o autor da façanha. Quando os incrédulos ouviram isto, puseram em liberdade todos os outros, e somente ele teve a cabeça talhada. Não faça-se o desconto devido possivelmente ao estilo panegirista e do cronista. É certo, porém, que ainda no século XII havia em Jerusalém uma família encarregada de fornecer aos fiéis as palmas para o domingo de Ramos, em memória, diziam, da dedicação desse antepassado generoso que se teria sacrificado em prol da comunidade. Então,
está aí todo o pano de fundo histórico que nos leva às cruzadas. Agora vamos às concepções e características medievais, algumas, né? Note-se agora que os relatos concernentes aos vexames da Terra Santa ecoavam nos ouvidos de sociedade e povos caracterizados por dois traços profundamente marcantes. Primeiro, eram populações nas quais todos os indivíduos, com raras exceções que confirmavam a regra, tinham ou ao menos julgavam ter e professavam a fé cristã. Essa fé não procedia de uma autoridade exterior, do Papa ou do Imperador, mas era uma convicção profundamente ancorada no coração de todos. Os valores da fé eram para esses homens o que fazia que a vida valesse a pena de ser vivida. Não há dúvida, a fé dos medievais era muito propensa a demonstrações exuberantes, como também a dar crédito a visões, aparições, feitos extraordinários, sinais retumbantes de Deus. Ao lado das grandes universidades de Paris, Oxford, Bolonha, Nápoles, havia também muita simploriedade e infantilidade na piedade cristã, mas inegavelmente tudo que se ligasse com a fé revestia-se de grande significado para os medievais. Segundo, a sociedade na Idade Média estava toda impregnada do espírito e da realidade dos cavaleiros. Efetivamente, a espiritualidade germânica, França, celta, goda, levou à civilização medieval o ideal do cavaleiro. Este aspirava a servir a Deus na bravura destemida, magnânima e até mesmo na guerra, caso julgasse que a honra de Deus exigia a intervenção da espada. A espiritualidade do cavaleiro retratada nas canções e trovas da Idade Média era apta a suscitar façanhas heróicas em nome da fé. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos essas duas características. E notem que ainda hoje a fé cristã católica, ela não, sabendo disso, a pessoa que mata outra para defender a sua família de um ataque, de um ladrão, de um assaltante, ou seja, de um assassino, que ele venha a matar, ele não incorre em pecado mortal, né? Também o policial que no dever de defender a população civil, numa troca de tiros, acaba matando um bandido, ele também não comete pecado mortal. Então, a igreja dá esse direito de defesa ao cristão, né? Então vamos às cruzadas, né? Uma resenha. Foi o Papa Urbano II quem, no Concílio de Clermont, França, em 1095, lançou o programa de expedições destinadas a reconquistar o Santo Sepulcro em Jerusalém. O ambiente, como vimos, estava asaz motivado para receber tal apelo. Consequentemente, o brado de Urbano II suscitou entusiasmo delirante. Muitos pregadores puseram-se a percorrer a Europa, incitando os homens a cerrar fileiras. Grande multidão de ouvintes de origem social diversa assumiu então a cruz, emblema da campanha. Os expedicionários provenientes da França, da Inglaterra, da Itália, eram dotados de benefícios espirituais pelo Papa, a quem ousasse violar ou roubar as suas propriedades durante a respectiva ausência, tocaria a pena de excomunhão. Então, a primeira cruzada, em fins de 1096, 4 exércitos de senhores feudais
chegavam a Constantinopla. Os lorenos e alemães com Balduíno de Hainaut e Godofredo de Bouillon. Os franceses do norte sob o conde de Vermandois e o duque de Normandia. Os provinciais com o conde de Toulouse e o legado Ademar de Monteil. Os normandos da Itália com Boemundo de Taranto e Tancredo. Nenhum rei os acompanhava, nem esses exércitos cuidaram de instituir um chefe geral para todos. O imperador bizantino Alexis Comnene, em Constantinopla, esperava servir-se desses guerreiros para reconquistar a parte da Ásia Menor, que fora arrebatada pelos turcos. A cidade de Niceia, perto de Constantinopla, foi então realmente reconquistada, mas em vez de ser atribuída aos ocidentais, voltou a ser domínio do imperador bizantino. Então, a Segunda Cruzada, os turcos, tendo reconquistado e destruído Edessa, preparou-se nova cruzada, que partiu do Ocidente em 1147, exortados por São Bernardo, o rei da França, Luís VII, e o da Germânia, Conrado III, tomaram a cruz sobre si e fundiram suas tropas num só exército, mas não conseguiram tomar nem mesmo Damasco e regressaram sem êxito em 1149. A Terceira Cruzada, o sultão Saladino apoderou-se de Jerusalém em 1187. Respondendo então a um apelo do Papa Urbano III, Filipe Augusto da França, Frederico Barbarossa da Alemanha e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra apresentaram-se para partir. Os alemães, tendo seguido por terra, chegaram até a Ásia Menor, mas a morte de Frederico, afogado nas águas do rio Cydnus, Cilícia, provocou a dispersão de seu exército. Em 1190, os reis da França e da Inglaterra dirigiram-se por mar a São João de Acre, que conseguiram ocupar. Embora lutassem juntos, os dois monarcas nutriam desconfiança mútua. Filipe Augusto, tendo caído doente, voltou à Europa e, apesar da palavra dada, pôs-se a tramar com João sem terra a invasão dos domínios do rei da Inglaterra. Ricardo viu-se assim compelido a voltar em 1192. Naquela época, os cristãos já não possuíam senão o litoral, desde Tiro até Jafa, com São João de Acre como capital, além do Principado de Antioquia, Asais reduzido. Todavia, Ricardo Coração de Leão havia conquistado Chipre, que se tornou um reino latino próspero. A Quarta Cruzada. O Papa Inocêncio III aspirava ardentemente à libertação de Jerusalém. Suscitou nova expedição, a qual, porém, se afastou de sua orientação sob a influência de Filipe da Suábia, de Veneza e dos gregos. Os cruzados empreenderam a conquista de Constantinopla, que eles saquearam, fazendo da mesma a capital de um império latino. Esse império, que compreendia a península dos Balcãs, durou até 1261, quando Miguel, o paleólogo, retomou Constantinopla. A Quinta Cruzada, entre 1219 e 1221, alemães e húngaros assumiram a cruz. Dirigiram-se para o Egito, mas a cheia do Nilo, que os cristãos não previam, obrigou-os a retirar-se. A Sexta Cruzada é também chamada Peregrinação sem Fé. Excomungado pelo Papa, Frederico II resolveu empreender uma cruzada, não tanto para libertar o Santo Sepulcro, quanto para unir em sua pessoa os títulos de Imperador da Alemanha e Rei de Jerusalém.
amigo da ciência e da cultura árabes. Frederico II aparentava amizade com os árabes, de sorte que obteve do sultão do Egito por 10 anos o domínio sobre Jerusalém, Belém e Nazaré. Terminado esse prazo, Jerusalém recaiu nas mãos dos árabes. Sétima e oitava cruzadas. São Luís IX, rei da França, resolveu reconquistar a Cidade Santa. Em 1248, atacou o sultão Eioube, não na Síria, mas no Egito. Como em 1221, também dessa vez os cristãos tomaram Damieta, mas caíram diante de Mansurá. Foram todos encarcerados, só conseguindo a liberdade mediante enorme preço de resgate. Em 1270, São Luís renovou seus esforços, conseguindo a muito custo constituir um exército para empreender nova expedição. O irmão do rei, Carlos de Anjou, persuadiu-o de ir primeiramente a Tunis. Diante desta cidade, o monarca acometido de peste veio a falecer aos 25 de agosto de 1270. Após esses fatos, a pressão dos exércitos turcos se intensificou, visando aos últimos redutos cristãos da Ásia. Em 1291, estes sucumbiram, encerrando-se assim a era das cruzadas propriamente ditas. Então, meus amados irmãos, como nós vimos, né, aí um pouco falando sobre as cruzadas, né, sobre o pano de fundo histórico e sobre o quadro geral e as cruzadas. Nós vimos aí um pouco da história da nossa igreja sobre os cruzados. Também é nessas cruzadas que surgem também os templários, grandes soldados, homens de uma conduta ímpar, íntegros e de muita fé, que protegiam os peregrinos na viagem de peregrinação a Jerusalém. Então, os templários surgem neste período histórico de grandes batalhas. Um exército que, com a fé e com bravura, vai aos poucos se tornando grande. Grandes defensores da fé e protetores dos cristãos que peregrinavam para Jerusalém, protegendo tanto de assaltantes como também dos turcos. Então, este é um pouco o quadro geral histórico das cruzadas, um pequeno resumo, uma degustação histórica de como era a fé desses homens, o período em que viveram, o que acontecia, né, as perseguições sofridas. Então vamos agora ler a palavra, né? A palavra cura, liberta e salva, educa. Então vamos ler hoje Lucas, é o evangelho de hoje, Lucas 8, versos de 4 a 15, falando sobre a parábola do semeador. Então, o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1,
Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui não há nem o que se refletir, o que se alencar. É a única parábola onde Jesus explica o seu sentido, o seu significado perante os discípulos. Então, estes primeiros cristãos, abriram o seu coração. A terra foi fértil, a terra da fé do coração foi fértil em acolher as palavras de salvação, as palavras de defesa da fé, de defesa da cidade santa. Assim como os grandes santos também deram seus frutos 100 por 1, porque eles araram o seu coração para acolher esta palavra com fé, com perseverança, com otimismo, com esperança. Então, esta é a palavra de hoje, meus amados irmãos, e também um pouco da história da nossa igreja num período tão conturbado, de tantas perseguições e muitas vezes incompreendido. Então, rezemos uma Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos, sacerdotes, pelos presbíteros, para que tenham esta perseverança na defesa da fé e possam instigar aos cristãos esta defesa da fé, porque os tempos são difíceis, meus amados irmãos. Então rezemos com fé, com esperança, que quando Deus põe a mão, tudo melhora, tudo prospera. Então rezemos esta Ave Maria também pelo Brasil, que vive um tempo conturbado. E você, de onde nos escutas, reze pelo seu país, pela sua cidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Até o próximo programa. Ficai em paz, que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do programa. Deixo aqui o meu abraço de agradecimento a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora de programa. Lembrando que você pode enviar para nós sugestões de tema para o próximo programa. Se você quer aprender alguma coisa sobre a Igreja Católica, se você tem alguma dúvida, é só nos enviar e nós passaremos aqui no programa Conhecendo a Igreja. Um belíssimo final de semana a todos. Amanhã é domingo, dia de irmos à missa, louvar e agradecer a Deus todas as maravilhas que Ele faz por cada um de nós. Lembrando que agora o Edvan fará o sorteio da terceira Bíblia e na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Oremos.
Ó Deus de infinita misericórdia, que para a salvação dos pecadores e defesa dos infelizes, fizeste o coração de Maria tão semelhante em afável ternura ao coração do próprio Cristo. Fazei com que nós, que agora contemplamos a doçura e o amor do seu coração, graças aos seus méritos e à sua intercessão, possamos sempre viver perto dos corações da mãe e do filho. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um forte abraço e até no próximo final de semana, se assim Deus nos permitir.